Como eu disse ontem, ao mesmo tempo que é um prazer poder estar junto com cada um que nesse momento está conectado, é uma sensação ao mesmo tempo um pouco estranha. Não estar junto, mas a sensação estranha é de, na verdade, não ter o contato direto, como a gente tem normalmente. Mas por isso que também me traz um pouco de inspiração, pelo menos poder estar imaginando cada uma das pessoas na sua própria casa, onde estiver, podendo estar nesse momento escutando, né? Como a gente disse ontem, eu acredito que eu não sou uma pessoa especial. No sentido, não é que eu tenha uma grande missão, não é que eu seja algo especial. Mas eu tenho oportunidades especiais e tento fazer o melhor que eu posso diante delas, né? Eu acho que é o fato que de tudo, no final das contas, se tivesse que resumir, uma das formas mais, como posso dizer, não só mais simples, mas indo diretamente ao ponto, aquilo que ao mesmo tempo dá sentido à nossa vida, para mim pelo menos, é nos colocar a serviço do próximo. Ou seja, o que isso quer dizer? Como se diz nos textos em tibetano, quando fala em vários textos, normalmente quando fala sobre algo que tenha sentido, sempre se fala tempa da droetundu, tempa da droetundu, tempa da droetundu. Se repete isso muitas vezes. Para que algo seja, uma vida seja significativa, ela tem que ser tempa da droetundu. Para que você faça uma ação que ela seja significativa, ela é tempa da droetundu. Tempa são os ensinamentos de Buda, é o caminho espiritual. Droa quer dizer ir, caminhar. Droa são os seres migrantes, são os seres sencientes, os seres vivos, né? Tanto quer dizer para o benefício, para os. Ou seja, viver em benefício, viver em função do benefício do Dharma e dos seres é aquilo que traz significado para a vida. E, na verdade, o Dharma ele existe em função dos seres. Então, no fundo, qual que é a função principal? A função é estar a serviço, né? E é o oposto daquilo que é a nossa atitude natural, muitas vezes. Porque muitas vezes a gente tem uma atitude, não sei se a palavra natural seja mais correta, mas a nossa atitude muitas vezes espontânea é aquela da nossa própria autogratificação. Então, quando a gente está diante de uma outra pessoa, quando a gente está diante de uma necessidade de algum outro ser, de qualquer do que quer que seja, a nossa prioridade, inevitavelmente, é o eu e o meu. E diante disso, a gente vive sendo levado por esse sentimento da autogratificação. Ou seja, o que eu preciso fazer para que eu possa estar bem, para que as pessoas à minha volta estejam bem. Gente, isso por um lado está tudo ótimo, mas na verdade, quanto mais a gente acaba se fechando na gente mesmo, quanto mais a gente acaba vivendo uma vida de uma certa forma obcecados pela nossa própria autogratificação, mais difícil essa vida se torna. Mais a vida se torna ao mesmo tempo, a nossa felicidade se torna mais frágil. Quanto mais forte a nossa própria essa obsessão pela autogratificação, mais frágil é o nosso próprio estado de bem-estar. Mais instável se torna a nossa felicidade. Quanto mais a gente consegue ver o outro, e ao mesmo tempo, quanto mais a gente consegue respeitar cada um dentro dos seus paradigmas, dentro dos seus medos, dentro dos seus apegos, dentro das suas aversões, como cada um de nós tem as próprias, quanto mais a gente consegue respeitar cada um, menos conflito a gente gera, em menos conflito a gente entra. Isso é algo que é extremamente importante para todos nós. Porque nessa vida, inevitavelmente, a gente interage com muitos seres. E nessa nossa interação, a gente não vai encontrar apenas pessoas e seres que correspondem àquilo que a gente gosta.
A gente não vai encontrar apenas pessoas que vão estar sempre agindo de acordo com a nossa própria obsessão pela nossa autogratificação. Não vão todos estar de acordo com aquilo que eu preciso e aquilo que eu quero. A gente vai encontrar muitas vezes pessoas que agem de uma forma diferente, que têm outra forma de pensar, que sejam formas que a gente acha que esteja tudo bem ou formas que a gente esteja contrário. Fato está que, independentemente da gente estar de acordo ou não, não existe razão para nós vivermos com conflito e aversão. Eu posso dizer que esse ponto de vista eu não estou de acordo. Eu posso colocar que certo comportamento eu acredito que acaba fazendo mal ao indivíduo, à sociedade, ao planeta, ao que for. Mas isso não é uma razão para eu entrar em um estado de aversão que se manifesta em raiva, que se manifesta em ódio, que se manifesta em agressividade em relação a outra pessoa. A gente tem que começar a tomar cuidado começando pela nossa parte verbal, escrita, verbal. A gente precisa tomar cuidado de não agir de uma forma que a gente acaba se deixando levar pela nossa própria razão e através dela a gente perde a nossa razão. Tem vezes que a gente se leva pela razão, ou seja, eu tenho razão, porque a outra pessoa está errada, esse comportamento não está certo, aquilo não está bom, isso assim, o outro assado, etc, etc. E a gente vai criando cada vez mais forte, através da nossa própria razão, a gente vai criando cada vez mais forte essa divisão do eu e do outro, aumentando a distância. E disso a gente perde a razão mais profunda, que é o respeito, que é a humildade, que é uma atitude pacífica, uma atitude que seja não no conflito, mas na verdade que é a base de uma atitude de amor em relação ao outro. Né? E no fim em relação a nós mesmos, porque uma reação de raiva é uma manifestação muito forte de falta de amor a si mesmo. Isso. Então, na verdade, o que eu queria trazer hoje é um pensamento que para mim é importante. E ele está conectado com a visão, ou seja, muitas vezes a gente gostaria de fazer algo e não consegue. Muitas vezes a gente tem esse momento de, seria legal fazer isso, mas no final a gente acaba não fazendo. Em outras palavras, a gente tem muita preguiça. Eu, pessoalmente, tenho bastante preguiça, entre várias coisas. Algumas pessoas falam, não é verdade, Lama, você faz tanta coisa, você não tem preguiça. Eu me conheço. Okay? Eu sei quais são os meus pontos fracos. E gradualmente a gente vai trabalhando neles também, mas eu sei que eles estão aí ao mesmo tempo. E não tenho nenhuma vergonha, ao contrário. Também não é que eu sou orgulhoso, mas eu tento me acolher e devagarzinho, com carinho, ir mudando para melhorar de uma forma que faça bem a mim e aos outros. A preguiça, o que ela é? Ela é a união de duas coisas. A preguiça é a união do entendimento conceitual, da necessidade de fazer algo, da importância de fazer algo, unido à falta de desejo ou de vontade por aquela mesma coisa. Ou seja, eu sei que eu devo, mas não quero. E no final quem manda é eu quero, não é eu devo. Então, a gente não vai fazer aquilo que a gente não quer no final das contas. A não ser que tenha uma força maior que faça com que aquilo seja algo que eu preciso fazer, senão o efeito é muito ruim, então eu tenho que fazer. Mas normalmente na nossa vida a gente vai colocar energia naquilo que a gente quer, naquilo que a gente deseja. A gente dificilmente vai colocar energia em algo que a gente não queira.
Então, eu coloco a minha energia onde? Naquilo que eu quero. O que eu quero? Aquilo que eu acredito. Okay. Usando termos tradicionais, se diz filosófico, assim, que nos ensinamentos tradicionais se usam, é Tsundru Dumbalatemba, Dumbatebalatemba, que diz o esforço entusiástico depende da aspiração. A aspiração depende da fé. Ok, o que é fé? Fé é acreditar na existência, nas funções e nas qualidades de algo. Isso é o que se entende por fé dentro dos ensinamentos budistas, dentro da tradição do budismo tibetano, pelo menos. Então, eu posso ter fé na água. O que isso quer dizer? Eu sei que a água existe. Eu acredito que é possível ter água. Eu acredito que a água tem qualidades enquanto ela é boa, enquanto ela é limpa, enquanto ela é pura, enquanto ela é flexível. Eu posso ter várias qualidades da água. E eu sei que ela tem uma função. Então, ela pode eliminar minha sede, ela pode limpar o que está sujo, ela pode ajudar as plantas a crescerem. Tem várias funções da água. Então, eu acredito na existência, nas qualidades e nas funções. E eu vou conectar essas qualidades e funções com necessidades minhas. Então, quando eu estou com sede ou quando eu estou sujo, eu quero água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar a água. Por que eu vou atrás? Por que eu desejo a água? Porque eu tenho uma necessidade, uma vontade, por um lado, que é a vontade de não sentir mais sede. E, por um outro lado, eu encontro algo que pode eliminar essa sede, que eu acredito e tenho fé na água. Tendo fé na água, eu vou desenvolver, então, a vontade de ter água. Essa vontade, ela nasce de conjunto com uma necessidade. Se eu não tivesse aversão à sede, eu não buscaria água. Okay? Por isso que, muitas vezes, a gente pode não ter esforço em direção a algo por duas razões. Ou porque a gente não acredita na solução, ou porque a gente não vê o problema. Ou não reconhece o problema como problema. Porque certas vezes, para nós, a solução parece mais difícil do que o problema. Quando a solução parece mais difícil que o problema, mesmo que a gente acredite nela, a gente acaba não seguindo ela. Ok. Então, um dos aspectos muito importantes nisso tudo é ter fé. É acreditar onde eu quero ir. E diante disso, dessa fé, a gente pode ter fé em muitas coisas diferentes, acreditar em muitas coisas diferentes. Mas eu pessoalmente, dou muita importância para que a gente tenha uma visão, que é um objetivo, uma missão, se a gente quisesse usar essa palavra, mas ter uma visão para a nossa vida a longo, a médio e a curto prazo. As três coisas são importantes. A visão a longo prazo, ela é prioritária diante da visão de médio prazo, e a visão de médio prazo é prioritária diante da visão de curto prazo. Okay. Isso se aplica para um monte de coisas, se aplica para um relacionamento, se aplica para o trabalho, se aplica para a nossa prática espiritual, se aplica para a nossa vida como um todo. Então, vamos começar. O que a gente quer dizer por visão a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo relacionado a essa vida. A minha visão pessoal é que a visão a longo prazo é depois da morte. Então, muito bem, eu tenho uma visão do o que vai acontecer, o que eu quero, o que eu desejo, além da morte, que transcende essa vida. Independentemente do fato se eu vou renascer de um jeito ou de outro, se tem renascimento ou não, o que é ou o que não é, ter uma visão que vai além deste corpo, que transcende essa vida, é uma visão a longo prazo. Tem pessoas que não acreditam na visão da reencarnação, porém eles têm a importância de acreditar no que elas vão deixar para o mundo, ou seja, qual vai ser o impacto sobre as gerações futuras,
ou outra visão de algo que transcende a própria vida. Né? Então, a gente tem essa visão que é a visão a longo prazo. Depois disso, nós temos a visão a médio prazo. A visão a médio prazo é até o fim dessa vida. Como eu quero viver esta vida? Quem eu quero ser nesta vida? O que eu quero, né, diante dessa vida como um todo? Okay? Isso é o que a gente chama de uma visão a médio prazo. E a visão a curto prazo é a visão do dia de hoje, de amanhã, desse ano, deste momento imediato no qual a gente se encontra. Okay? Então, lembramos que a visão a longo prazo ela é prioritária diante da visão a médio prazo, ou seja, a visão a médio prazo ela deve existir em função àquela de longo prazo, e a visão a curto prazo deve existir em função à visão a curto prazo. Pegamos um exemplo. Um relacionamento entre duas pessoas. Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso. Qual que é a visão a longo prazo que a gente tem do relacionamento entre duas pessoas? Viveram felizes para sempre, não quero me separar de ti, desta até todas as reencarnações. Não sei. Mas, voltando, vamos falar pelo menos de médio prazo. Num relacionamento, a médio prazo a visão é, eu quero cultivar um relacionamento, imaginando, né, no médio prazo, daqui a anos, durante essa vida, o que eu imagino, o que eu gostaria, qual a minha vontade do relacionamento com você? Eu quero ter um relacionamento que é baseado, que tenha muita confiança, eu quero ter um relacionamento feito com boas memórias, eu quero que seja um relacionamento que ao mesmo tempo eu possa te conhecer, você me conhecer e ter essa confiança profunda um ao outro. Eu quero que a minha presença faça bem a você e a tua presença faça bem a mim. Eu quero, ao mesmo tempo, poder ter uma base de amizade, poder ter amor, sinceridade, etc. Ok, lindo. Aí o que acontece? A gente tem o dia a dia, que é o curto prazo. No dia a dia, acontece que eu estou em casa e já não aguento mais estar em casa, e aí tem a outra pessoa que também já não aguenta mais estar em casa, e aí de repente vem e um acaba respondendo mal para o outro. Então a outra pessoa vem e me diz alguma coisa que eu não gostei, ou faz alguma coisa que eu já normalmente não gosto, e nesse momento estou nervoso, então pior ainda, ou seja o que for, ok? Algo ocorre que eu pessoalmente acabo vivendo de uma forma não prazerosa, de uma forma um pouco conflituosa, eu não gosto daquilo. Quando a gente está diante de qualquer objeto de aversão, a nossa tendência é reagir com aversão. A nossa tendência é reagir com agressividade. Então, se alguém que eu estou em casa e a pessoa vem e fala algo, faz algo que eu não gosto, que nesse momento me faz me sentir um pouco, né, não bem, assim, me deixa nervoso, seja o que for, a minha tendência, normalmente, qual seria a nossa tendência? Reagir. Então, a curto prazo é, você me disse isso, eu te digo aquilo. Ponto. A curto prazo é uma reação diante do momento imediato. Ok. O curto prazo funciona. Uma pessoa está me fazendo um pouco de problema, não sei o quê, vai lá, levanta a voz, responde, não sei o quê, o outro fica quieto, passou. A curto prazo pode funcionar. O fato é, se eu quero construir uma relação baseada no amor, no carinho, na confiança, etc., como a gente disse antes, onde se vai construir essa relação? No dia a dia. Então, quando eu estou diante de um momento difícil, eu devo colocar o médio prazo acima do curto prazo. E por isso eu devo agir com consciência no curto prazo, pensando no que eu quero a médio e longo prazo. Porque se a gente ficar apenas reagindo no curto prazo, pensando apenas no curto prazo, a gente nunca vai construir uma visão a médio e longo prazo. Isso para nada. Eu quero comprar uma casa linda com o meu dinheiro que eu vou ganhar todo mês algo. Vou fazer um exemplo qualquer. Ok.
No momento me dá vontade de gastar no restaurante, de gastar com isso, de gastar com aquilo, etc, etc. Esse é o curto prazo. Me deu vontade, eu quero. Ah, mas eu quero poder comprar aquela casa. Eu quero ir para Borobudur no fim do ano. Eu quero fazer alguma coisa que tenha um objetivo mais a médio e longo prazo. Por isso, eu não vou agir assim a curto prazo, porque o médio e longo prazo é mais importante. Né? E a gente precisa ter uma visão clara do que a gente quer a médio e longo prazo, em relação a tudo, em relação ao relacionamento com cada uma das pessoas. Esse é um ponto fundamental, porque a gente não pode ficar numa imagem idealizada de um relacionamento maravilhoso e cultivar no nosso dia a dia conflito, aversão, etc. Simplesmente não se sustenta. Não funciona. Porque a forma como a gente age no curto prazo é o que vai criar e gerar o médio e longo prazo. Como eu vivo o momento presente de agora é o que vai fazer como que vai formar a minha vida. E como eu vivo essa vida é o que vai determinar o que acontece depois que eu morrer. Então, na verdade, o longo prazo é formado pelo médio prazo e o médio prazo é formado pelo curto prazo. Mas a gente precisa saber direcionar. E para isso, a gente tem que gerar espaço, a gente precisa de silêncio. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, acaba passando boa parte do nosso tempo vivendo no momento presente, mas não num presente com a presença no momento presente. Num presente no qual a gente acaba passando muito tempo baseado mais na reação do que numa ação consciente. Quando a gente tem os momentos de dificuldade, a gente faz o possível para que aquilo passe. A gente espera para que aquele momento vai passar, muitas vezes. E a gente passa um bom tempo, né? Eu ouvi um termo, alguns dias atrás, que eu achei interessante, que é o termo de viver num eterno presente. Que é viver na distração dos nossos sentidos, do momento presente, e viver muitas vezes na reação. Então, voltando para o mesmo exemplo de antes, um relacionamento. Acontece muitas vezes que quando duas pessoas se encontram, seja porque elas estão juntas como pai e filhos, como casal, em qualquer contexto que seja esse, acaba-se em algum devido momento gerando uma imagem idealizada daquele relacionamento. Então, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã, é meu marido, minha esposa, o que for, acaba-se tendo uma imagem idealizada de como deveria ser. E quando acredita que já é aquela relação, é como se não fosse mais necessário cultivá-la. Não sei se é claro isso. Então, é mais ou menos assim, quando ainda está no momento de ter que conquistar o outro, então aí eu tenho que criar aquela relação, eu tenho que criar aquele sentimento de confiança, aquela amizade, ou atração, afeto e todo o resto. Quando eu conseguir, aí parece que o resto é tudo só deixa rolar porque tanto já foi, já conseguiu. Mas não é assim. É neste momento que a gente precisa, no nosso dia a dia, cultivar aquilo que a gente deseja para o nosso futuro. Porque se a gente não cultiva no presente, o futuro não vai ser diferente do que o nosso presente que a gente vai gradualmente cultivando e gerando. Então, se torna de verdade importante. Mas uma das dificuldades que eu vejo hoje em dia é que a gente vive de uma certa forma, como eu posso dizer? E vem a palavra em italiano, que é sopraffatto. Como se fosse asfixiado por distrações externas constantemente.
por objetos, pelo mundo que está à nossa volta, pela necessidade do momento presente, tem que resolver isso, tem que ter o prazer do momento presente. A gente vive muito, muito forte, levado pelos prazeres sensoriais e pelas coisas do momento presente, né? Desde como a gente vê, se a gente for olhar até a forma como hoje em dia tem o entretenimento de cinema, como que isso mudou nos últimos 50 anos para cá. Menos até, bem menos. Nos últimos 15 anos, 10 anos, mudou muito também. A velocidade, a intensidade, a qualidade das emoções mudaram também. A gente vinha antes de um processo no qual as emoções iam gradualmente se gerando para que elas viessem de dentro para fora, né? Tem alguns filmes, por exemplo, que tem essa qualidade maravilhosa, que o filme é lento, e quando você vai, parece que não está acontecendo nada, e quando você vai ver, você gerou um sentimento de uma certa afinidade com o caráter do filme, você tem uma emoção que vai surgindo, é muito mais forte e verdadeiro. Hoje em dia as pessoas não têm mais paciência. Por quê? Porque a gente vive numa dependência, não sei se isso é o termo química ou não, mas a gente vive numa dependência de estímulos sensoriais muito fortes e de emoções fortes. É um pouco como o uso de drogas. Quanto mais se usa, mais a gente acaba se acostumando com aquele tipo de estímulo e a gente acaba precisando cada vez de mais estímulo, né? E uma das razões que certas coisas me preocupam, desculpa se eu saio por um minuto do assunto que a gente estava falando, é o fato que a gente vive nesse momento onde qual tem um forte uso de estímulos sensoriais, né? E quando a gente acaba utilizando muito estímulos sensoriais externos, a gente gradualmente acaba perdendo a nossa própria capacidade. Não só de estímulo, mas a nossa própria capacidade de conexão, de satisfação, né? E por isso que, por exemplo, eu pessoalmente não estou de acordo, e alguém vai gostar, alguém não vai gostar, mas essa é a minha visão, simplesmente a minha visão. Mas do uso de qualquer tipo de substância para ter experiências espirituais. Porque uma coisa é ter feito uso uma vez de uma certa substância, num momento específico, num contexto específico, etc, etc, etc. Mas não é o que acontece, né? O que acontece é que eu tenho uma experiência legal, eu quero repetir aquela experiência, então eu vou repetir aquilo. E cada vez mais, gradualmente, o que eu tenho visto é que vai se perdendo, de uma certa maneira, a própria capacidade de se autossustentar, da própria sensibilidade, da própria capacidade também de ter espaço, de poder ver, de poder sentir e todo o resto, né? Eu tenho certeza que várias pessoas que estão escutando vão dizer, não, não é assim, porque isso, porque aquilo, etc, etc, etc. Cada um tem sua visão. Eu acho que o que eu vejo é que em qualquer coisa, quando aquilo se cria uma certa dependência, aquilo já não está indo numa direção muito boa. Isso é o que eu penso pessoalmente. Então, o que ocorre é que, neste momento no qual a gente tem tantos e tantos estímulos do momento presente, a gente vive uma época no qual é mais importante o estímulo no momento presente do que para onde aquilo vai me levar. A gente vive cada vez mais numa época do imediato, onde o que a gente quer é viver o resultado, a gente quer a fruta, a gente não quer plantar a árvore. Né? Mas uma vez escutava um mestre dizendo, ele disse, se você quer ter flores,
onde você deve colocar a tua energia? Nas flores ou no adubo e na água? A função, se a gente quer ver flores lindas, a gente deve colocar nossa energia naquilo que vai gerar a flor. Então, em buscar as corretas sementes, em cuidar delas, em preparar a terra, em trazer o bom adubo, em ter certeza que tenha água e todo o resto para que as flores possam florescer. Ninguém faz a flor florescer. Pelo melhor jardineiro do mundo que seja, ele não tem a capacidade de gerar flores. O que um jardineiro tem a capacidade é criar as condições para que as flores possam desabrochar por elas mesmas. E na nossa vida a gente vive querendo a flor, querendo o resultado, querendo o fruto. E não fazendo processo para algo. Parece que o processo não tem valor. Parece que quando a gente está no processo já está atrasado. Parece que não tem tempo, não. Se eu tenho que fazer o processo, aí já está tarde demais. Eu quero já estar no resultado. Então a gente acaba cada vez mais criando uma dependência com estímulos externos que nos enganam de um resultado que na verdade é falso. Porque ele não se sustenta. E no momento no qual aqueles estímulos não estão mais, a gente está totalmente perdido. Por isso é delicado, por um lado é perigoso, né? Porque na vida os estímulos que a gente tem, eles não se mantêm sempre os mesmos. E outro problema, os nossos sentidos em geral como um todo, eles são feitos que quanto mais a gente tem um certo estímulo, gradualmente aquele estímulo ele gera um estado menor de satisfação, a gente sente menos. É um pouco parecido com o som, né? Se a gente começa a aumentar o volume de tudo, o barulho que está à nossa volta, da música e tudo, a gente vai gradualmente se acostumando um pouco com aquele volume alto e aquilo já parece mais normal, aí pode aumentar o volume ainda mais, faz mal, mas a gente parece já meio que se acostuma, né? Eu me lembro uma vez, já faz muitos anos, que tinha alguma coisa conectada com o centro, nem me lembro mais o que era. Eu fui num tipo de discoteca, um local em Milão. Eu entrei lá, passei lá literalmente meio minuto. Eu falei, eu não consigo ficar aqui. Eu falei, isso sim que é um manicômio. Um monte de gente tentando falar uma com a outra, gritando na orelha do outro e não conseguindo escutar o que o outro está falando, de tão forte que está uma música. Tudo bem, cada um na sua loucura. Tem quem vai dizer que eu sou louco de querer ficar no oposto. Então, mas isso aí também cada um na sua loucura, né? Mas o que ocorre, por exemplo, quando a gente se encontra num local que é extremamente silencioso? Extremamente silencioso. A gente começa a escutar sons que antes a gente não escutava. Gradualmente, a sensibilidade vai aumentando, né? Se diz que existem essas salas feitas para serem totalmente protegidas de qualquer barulho. Uma vez eu estava lendo um artigo sobre uma dessas salas que está no prédio principal da Microsoft, porque eles fazem estudos sobre vários componentes, etc., para ver os micro barulhinhos que fazem, etc., etc., né? E se encontra, sei lá, quantos andares debaixo da terra, é feita de todo um jeito especial. E se diz que o recorde mundial é mais ou menos ficar 40 minutos dentro dessa sala. Ninguém consegue ficar muito mais que isso. Por quê? Quando a pessoa entra na sala, depois de uns 5 minutos, ela começa a escutar barulhos que ela nunca tinha escutado antes. Ela chega a escutar barulhos dos ossos, quando os movimentos, os crack, crack, quando o corpo movendo, chega a escutar o barulho do sangue na veia, o coração parece uma bateria quase. E isso gera um nível de ansiedade e é super difícil, é extremamente difícil. A gente não está acostumado. Não é que nesse momento esses barulhos não existam, a gente não está com a sensibilidade para poder escutar eles. Então,
os nossos sentidos como um todo, quanto mais a gente acaba sobrecarregando eles, menor é a nossa sensibilidade. Mesma coisa com o paladar. A mesma coisa a gente vai ter quando a gente se acostuma a ter gostos muito fortes, a gente perde a nossa capacidade de poder distinguir os vários tipos de paladar. Né? E é engraçado porque nós, seres humanos, a gente tem um corpo maravilhoso. Seres como um todo, mas vamos falar de nós como seres humanos. A gente tem um corpo maravilhoso. Sim, um nível de, como eu posso dizer, é um corpo que tem uma capacidade incrível. Ele é feito assim com uma tecnologia, se a gente fosse usar esse termo, maior do que qualquer outra coisa que a gente pode ter. Não só o nosso corpo, mas até o corpo de uma formiga, se é por isso, tem uma tecnologia melhor do que qualquer computador que existe. Se a gente for usar esse termo. Mas, por exemplo, o paladar. Qual é a função do paladar? Como a gente usa o nosso paladar? Como um instrumento para nos dar prazer. Isso é a função que a gente tem, na grande maioria das vezes. Quando a gente vai no restaurante, a gente escolhe o que comer. Qual que é o nosso ponto principal de referência na nossa escolha? É o paladar. É o que eu gosto. Então, a gente come em função de uma sensação de prazer. Eu, pessoalmente, acredito que o paladar tem outra função muito mais importante, que a gente tem ela quando a gente nasce e devagarzinho a gente perde. Através do gosto, a gente pode distinguir, discernir as características daquilo que a gente come. Né? Na medicina tibetana fala-se de 64 gostos diferentes que existem. E os grandes médicos, eles tinham a capacidade de discernir os gostos. E dependendo dos tipos de gosto, eles vão definir as características e as qualidades daquilo que a gente pode comer daquele alimento. Então, o meu corpo, o que eu preciso nesse momento? Como eu vou saber se aquele alimento tem as características que eu preciso ou não? Através do paladar. Mas, de novo, a gente acaba utilizando uma função unicamente através do prazer, dos hábitos que a gente cria, e a gente perde a nossa sensibilidade também. E também falta educação, claro. Okay? Eu acho que muitos de nós, a maioria de nós, a gente não tem a educação sobre que tipo de gosto, que faz bem para quê, como saber discernir os tipos de comida através do gosto. A gente não tem isso, a gente está longe disso. Mas existe, essa sabedoria, ela existe. Está na medicina chinesa, na medicina ayurveda, na medicina tibetana. Está em vários lugares, ela existe esse conhecimento. Mas o que eu quero dizer só, estou saindo um pouco do foco. Mas o ponto principal é que a gente acaba se deixando levar hoje em dia por esse imediatismo. E a gente vive isso num eterno presente, onde a gente é levado constantemente por... Como eu posso dizer? A gente acaba tomando refúgio no momento presente, nos nossos sentidos. E a gente acaba vivendo o dia a dia como um fim e não como um meio. A gente vive os momentos de interação. A gente vive os objetos que a gente encontra, aquilo que a gente toma, aquilo que a gente come, as pessoas à nossa volta, as situações da nossa vida. Muitas vezes a gente acaba vivendo tudo isso como um fim e não como um meio. O que eu quero dizer com isso? A gente consome e não interage entendendo que, ok, eu vou tomar a água porque isso vai me fazer bem para nutrir o meu corpo. Eu vou me relacionar com essa pessoa porque com isso eu posso cultivar o meu amor e posso ajudar a ela e a gente tem uma troca de cultivar algo que é importante para a nossa vida. Dificilmente a gente acaba tendo uma visão a médio e longo prazo. A gente vive numa época que é a época do imediato, a época do aqui e agora, a época de
viver o fruto sem ter que se responsabilizar pelas causas para poder gerar aquele fruto. E a realidade é que a gente não tem que se preocupar com o fruto. A gente tem que se preocupar com as causas e as condições do fruto. A gente tem que se preocupar com as sementes, a gente tem que se preocupar com a terra, a gente tem que se preocupar com o adubo, a gente tem que se preocupar com a água, com o sol. Quando a gente se preocupa com as coisas certas, naturalmente elas vão interagir entre elas e vão levar para ter o fruto ideal. Então, a gente não precisa se preocupar em ser feliz. Eu não sou feliz. Eu não estou feliz. Faz quanto tempo que você tem cultivado as causas para a felicidade? Mas eu não quero a causa da felicidade, eu quero a felicidade. Não existe supermercado da felicidade, onde você não tem que cultivar a maçã, você não tem que plantar a uva, você não tem que plantar a batata, você não tem que plantar o feijão, você não tem que plantar o arroz, você não tem que matar o boi, você não tem que matar o peixe. Onde você vai lá, já está tudo lá e você se desconecta da causa, do que vem antes. Para a felicidade a gente tenta fazer assim. E de que maneira a gente faz isso com a felicidade? Confundindo prazer com felicidade. Mas não sustenta. A verdade é que não sustenta. E quando a gente vive numa vida frenética, e a gente fica passando constantemente de um prazer para o outro, de um estímulo para o outro, a gente não percebe essa falta, porque a gente fica pulando de uma coisa para outra constantemente. Mas, na verdade, não sustenta. Quando a gente tem um momento no qual a gente consegue parar um pouco e ter um pouco de calma, conseguir respirar, isso vai nos dar um pouco a possibilidade, vai nos começar a abrir a possibilidade da gente poder gerar uma visão. E por isso que eu disse antes que, para que a gente possa ter uma visão a médio e longo prazo, a gente precisa primeiro ter silêncio. A gente precisa diminuir um pouco os estímulos do momento presente. O que vai acontecer é que no primeiro momento que a gente diminui os estímulos vai ser difícil. Porque o que acaba acontecendo que vem a falta, é que nem uma pessoa que está acostumada a usar uma droga, ou a tomar muito café, ou a comer muito açúcar, ou o que for, e quando não tem cadê, e tem um sofrimento que vem através disso. Mas depois tem um momento que passa, e aí sim consegue se encontrar um pouco de espaço. Porque a gente precisa poder ver a nossa própria vida olhando com uma certa distância. A gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla do todo. E diante disso, a gente gerar uma visão diante do que eu quero para essa vida. Quando começou nesse momento essa história do coronavírus e tudo isso, a grande maioria de todos os comentários que eu escutei eram todos preocupados com o curto prazo. Eu não escutei ninguém falando, como isso vai marcar a minha vida. Ninguém está preocupado a médio prazo. A preocupação é, mas eu não posso ir na escola. Aí o que eu faço com o trabalho? E como que eu vou fazer com isso? E o que eu faço com aquilo? Mas eu não vou poder ir no restaurante. Mas eu tinha aquele espetáculo tão lindo que eu não vou poder ir. Agora eu vou ter que esperar até o ano que vem. Eu que nunca vou em espetáculo nenhum na minha vida, tinha marcado para ir num espetáculo. E agora o espetáculo passou para janeiro de 2021. Tudo bem, está ótimo. Até o dia que eles passaram, ainda estava bem no começo dessa história do coronavírus, ainda não tinha virado tão forte assim. Era um dia que eu não tinha forma alguma, mesmo se tivesse a possibilidade de ir, não teria podido ir de jeito nenhum, porque era conectado com os mesmos dias no qual uma pessoa muito perto da gente tinha falecido, então não tinha nem como poder ir. Mas aí eles cancelaram, aí tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que
O que eu vi de preocupações relacionadas ao dinheiro. Mas como eu faço para não ficar 2 semanas sem sair de casa? 2 semanas. É tão pouco tempo. A gente reclama que está correndo sempre, que nunca tem tempo. Agora calma, aproveita. Né? E tem várias preocupações conectadas, mas não é esse o ponto de hoje. O fato é a gente poder parar e poder pensar a médio prazo o que eu quero para a minha vida. Porque quando a gente está na ação, a gente não consegue ter uma visão destacada, a gente não consegue ter uma visão mais ampla. A gente está preso naquilo. E é por isso que é importante a gente, de vez em quando, conseguir parar um pouco, tomar um pouco de distância e se perguntar o que eu quero para mim. E eu sei que cada um de nós, a gente tem vários projetos, a gente pode ter projetos, a gente tem imagens idealizadas do que a gente quer ou não quer, etc, etc. Mas é bom a gente refletir, é bom a gente observar. E depois que a gente tem uma certa visão do longo prazo, a gente volta para o curto prazo. E aí, diante dele, a gente tem o dia a dia, tem as situações para serem vividas, tem as escolhas a serem feitas. E é importante a gente fazer as escolhas que seguem na mesma direção do objetivo que a gente tem a médio prazo. Isso vai nos trazer também um nível muito maior de satisfação e de harmonia na nossa própria vida. Porque quando a gente consegue se colocar um objetivo a médio prazo, muito melhor ainda se a gente tiver ainda um objetivo a longo prazo. E quando a gente vê que a nossa vida quer dizer o dia de hoje, aquilo que eu estou fazendo, está indo em direção do meu objetivo a médio e longo prazo, mesmo que seja difícil no momento presente, me traz um certo bem-estar, uma certa paz, que faz sentido. Eu sei que está difícil arar a terra hoje. Mas olha que lindos frutos eu vou poder colher. Eu sei que nesse momento não está fácil poder buscar água, porque isso, porque aquilo, o que for, mas eu sei para que direção eu estou indo. Eu sei quais são os frutos que eu desejo para isso. Então, o que é importante é a gente poder, diante disso, conectar o presente com um futuro virtuoso que a gente deseja. Sem ter expectativas, mas vivendo com que o momento presente seja direcionado ao futuro. Porque se a gente não tiver um objetivo a médio prazo e a gente não agir de acordo no nosso dia a dia, vai ter um momento no qual os nossos estímulos vão mudar, o momento presente se muda, como está acontecendo agora, por exemplo, e a gente acaba ficando perdido. A gente depois acaba se vitimizando e vendo que na vida eu não tenho ninguém, a culpa é do mundo, eu não faço assim porque isso, porque aquilo, a gente acaba se vitimizando diante disso. E é muito simples. Se eu quero a fruta, eu preciso arar a terra, eu preciso levar a água, eu preciso colocar o adubo, eu preciso cuidar das causas para que eu possa ter o fruto. A gente não deve se apegar ao fruto. A gente deve aspirar o fruto, valorizar a fruta, valorizar o resultado. E quando for o momento dele, a gente deve aproveitar ele da melhor maneira. Mas a nossa energia, ela deve ser colocada onde? Nas causas, no dia a dia, em cultivar aquilo. De novo, a felicidade não é uma coisa que a gente consome. A felicidade é um estado interior que é o resultado de várias ações e de várias formas de interações virtuosas que vão se criando na vida e vai dando uma base sólida para a pessoa poder estar bem com ela mesma em qualquer situação. Né? Então, eu acredito que nesse momento a gente tem uma oportunidade de poder diminuir os nossos estímulos
No começo não é fácil, como a gente acabou de dizer, porque quando a gente acaba diminuindo os estímulos, existem muitos pensamentos, muitas emoções que na verdade não estão resolvidas e aquilo acaba vindo à tona. Porque muitas vezes a nossa tendência, quando a gente está diante de um momento de dificuldade, de sofrimento, de conflito, de tensão, não é resolver, não é superar. É tentar esquecer, tentar ir para outra coisa. Muda de canal. Mas a nossa experiência, o que ela nos diz? Se eu estou com medo, se eu estou com raiva, se eu estou com tristeza, se eu estou vivendo qualquer situação mal, de repente eu mudo de canal. Eu vou, penso em outra coisa, falo com outra pessoa, muda de canal total. O que acontece? Aquele medo, aquele rancor, aquela tristeza, ela acaba porque eu mudei de canal ou ela continua trabalhando lá dentro? Um nível ainda mais profundo. E depois o que acontece é que eu acabo um dia apenas, enquanto eu estou passando de uma coisa para outra, aquele instante que entra naquele canal, aí eu fico bloqueado lá. Porque aquilo está lá dentro. Então, uma das dificuldades do silêncio, não só o silêncio como o silêncio do som em si, silêncio dos estímulos sensoriais. Okay? Talvez exista uma palavra para isso, eu não sei. Mas o que eu quero dizer é o silêncio dos estímulos sensoriais como um todo. Quando a gente começa a criar esse espaço, os pensamentos, as emoções não resolvidos dentro de nós começam a surgir. E por isso que a gente tenta fugir. Então a gente precisa de mais estímulos externos para não ter que escutar aquilo que está dentro, muitas vezes. Mas o fato de não ver, o fato de fugir desses estímulos internos, não quer dizer que resolve eles. Então é importante, neste momento no qual a gente está diminuindo os nossos estímulos, nos permitir viver o silêncio. O silêncio no começo é difícil. Mas é maravilhoso depois. O silêncio, ele nos permite criar um espaço para poder se acolher e poder, através disso, curar. Mas isso requer, ao mesmo tempo, um espaço no qual a gente consegue deixar com que os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos medos, rancores, o que for, eles possam se manifestar. Porque normalmente o que acontece é que quando eles se manifestam, a gente projeta em alguma coisa que está acontecendo à nossa volta, e isso não nos permite de acolher aquilo que está lá dentro. Então, quando a gente não tem onde projetar, aí a gente, de uma certa forma, precisa poder se acolher. Isso eu me lembro uma monja que passou 12 anos em retiro solitário. Né? E uma vez ela foi... estava no Ocidente, depois de muitos anos que ela já tinha terminado o retiro, depois de um tempo e tal, e alguém perguntou para ela, disse, dizendo, mas sair em retiro não é uma atitude egoísta? Você não está fugindo da vida? Porque a dificuldade da vida não é ter que lidar com a família, com os filhos, com o trabalho, com todos os problemas do dia a dia. Você indo, se retirando na montanha, você não está fugindo da vida. E naquele momento, do que eu me lembro, ela respondeu, na verdade, entrar em retiro requer muito mais coragem. Porque o que a gente faz é a gente está constantemente fugindo da vida, fugindo da gente mesmo, com distrações externas, com os problemas, com isso, com aquilo. Né? No final das contas, ter problemas é bom, se a gente não quer lidar com os nossos próprios, mais profundos. Porque quando eu tenho que resolver problemas, quando eu tenho coisa para fazer, tenho que fazer isso, tenho que arrumar aquilo, quebrou não sei o quê, vai cá, a gente está com a nossa atenção lá e a gente não precisa lidar com os nossos próprios conflitos, com os nossos medos, com os problemas, entre aspas, chamo problemas, aquilo que está dentro de nós. Quando a pessoa se retira,
Imagina um retiro, né? Uma coisa são 15 dias em casa com internet. Outra coisa são 12 anos na montanha, vendo pessoas uma vez a cada 6 meses. Quem vem trazer a comida. Bastante diferente. E o que ela contava é que depois de um tempo, começam a surgir os medos, os rancores, os conflitos e tudo. Só que não tem onde projetar. Porque não tem ninguém em volta. Não pode dar culpa em ninguém. E devagarzinho precisa acolher e curar. E que ela dizia, não foi um processo por nada fácil. É claro que o processo não é um processo que ocorre de uma forma natural, ela precisa ter um instrumento, precisa de método. E aí que vem as práticas de meditação, as sadhanas e tudo o que tem para ser feito. Não é que a pessoa se feche em retiro, fica lá no silêncio e o silêncio resolve tudo. Não. Tem que ter uma proatividade diante com um método válido a ser feito. Isso é óbvio que é necessário, né? Mas nesse exato momento, a gente criando um pouco de silêncio, a gente precisa ao mesmo tempo começar a observar quais são as mensagens, qual é o movimento que vem de dentro para fora. Poder acolher, sem julgar, sem culpar, sem projetar. Deixa fluir, não se deixa levar e ao mesmo tempo não bloqueia. Começa a se conhecer. E a gente vai ver que existem dores que estão aí. E o ponto não é julgar quem fez, o que disse, por quê, que fez errado, que isso ou que aquilo. Mas o ponto principal é poder se acolher. Eu acho que isso é uma coisa que é extremamente importante. Só que para que isso ocorra, a gente precisa se escutar. Imagina uma pessoa que vem pedir ajuda para a gente. E qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? A primeira coisa para dar ajuda para a pessoa? Acolher ela, escutar ela, estar presente diante dela. Porque se alguém vem para nós e a gente está, não, tá bom, fica aqui, eu estou fazendo outras coisas, tá bom, fica aí, e você não escuta, você não dá presença para o outro, ele não vai ser acolhido e não vai ser ajudado. E é incrível ver que tem muitas vezes, quando alguém precisa de algo, a única coisa que ela precisa de verdade é ser acolhida, o resto vem quase espontâneo. Né? E eu acredito que, eu não posso dizer que isso resolva tudo, mas para muitas coisas, do momento no qual a gente simplesmente se permite se escutar, permite se acolher, sem projetar em algo, sem ficar entrando, simplesmente deixar a coisa fluir um pouco. Isso já vai nos dar um certo bem-estar e vai nos ajudar a dar um pouco mais de clareza do que a gente quer, para onde a gente precisa ir e todo o resto. Então, até que a gente chega num momento no qual isso é já um sinal de grande bem-estar, é quando a gente pode estar em silêncio, em paz com a gente mesmo. Eu acho que um dos melhores termômetros para saber o nosso estado interior de bem-estar é estar em silêncio consigo mesmo e ver qual que é o nosso estado interior. Não estou falando de em silêncio por 10 minutos, estou falando de tirar as várias distrações do dia a dia por um tempo médio, alguns dias pelo menos, e chegar no momento no qual a gente pode estar com a gente mesmo, a gente está bem. A gente poder estar no momento no qual, quando a gente se desconecta das distrações dos nossos sentidos, a gente encontra um estado interior de paz. Isso é um dos objetivos que a gente precisa ter. Só que a gente tenta encontrar esse estado de equilíbrio, de paz, através, muitas vezes, fugindo dos conflitos internos, através de mais estímulos externos. Só que não resolve. Imaginamos assim, você tem uma fila de pessoas que quer falar com a gente. Isso já me aconteceu. Qual que é o melhor jeito para resolver?
de repente ir lá e mudar e criar ainda mais distração e não fazer de conta que elas não estão aí? Ou atender uma a uma, dar a presença para uma a uma. Né? A coisa boa de ter um monte de pessoas é que aí ninguém abusa. Por quê? Porque sabe que tem outras, então vai usar o momento de uma forma preciosa, com valor. Então a gente tem uma nossa fila interna também de coisas aí dentro. Só que a gente não pode fugir, porque elas vão continuar aí. Vai, sai, volta, estão aí ainda esperando. E quanto mais a gente faz de conta que elas não estão aí, mais forte elas se tornam muitas vezes. E quanto mais a gente projeta em outras coisas, a gente vai acabar reforçando elas também. Então, muitas vezes o que a gente precisa fazer é escutar. É um pouco parecido como quando o Lama Ganchen chegou no Ocidente. As pessoas vinham conversar com ele. Ele mal falava inglês. E ele não entendia muito o que as pessoas falavam. Então as pessoas vinham, passavam horas falando, não, porque você não sabe o que me aconteceu isso, que aquilo, que não sei o quê. E ele conta que ele estava presente lá com a pessoa. E quando a pessoa olhava no final, ela terminava, ele falava, no problem. Nossa, de verdade, Rinpoche, mas como assim? No problem. Né? E depois de um tempo a pessoa vinha agradecer, nossa, Rinpoche, de verdade, melhorou depois que eu vim falar com você, etc, etc. E ele, anos depois, contando, ele dava risada, ele falava, eu mal entendi o que a pessoa estava falando. Né? Mas o que a gente precisa muitas vezes é ter alguém que nos escute, que nos dê uma sensação de segurança, que nos acolha com amor, que isso por si só já tem um grande poder. Muitas vezes não é a palavra em si, é poder ser acolhido com carinho, ser acolhido com afeto, com estar diante de alguém que tem uma certa estabilidade, que tem tudo isso faz uma grande diferença para todos nós. Então não era que era só ele falava no problem e passava, enquanto isso ele estava lá pensando em outra coisa. Não, ele estava lá presente com a pessoa, dando amor e muito mais. Claro que tinha outro efeito também. Mas o que ele disse é que uma coisa que ele não encontrou tanto na cultura oriental, mas ele encontrou muito na cultura ocidental, essa necessidade de ser escutado. Que é uma coisa incrível, né, por um lado. Todo mundo tem que falar, cada um tem que dizer a sua ideia. E tem vezes que é hilário. Ninguém precisa saber a sua ideia, porque tanto não vai fazer diferença, mas eu tenho que dizer ela. De vez em quando alguém ainda vem, mas eu vivo num país livre, eu posso dizer o que eu penso, mas eu não preciso do que você pensa. Mas eu quero falar, então fala. Não que necessariamente isso vai ajudar um ao outro, mas isso é uma coisa que no Oriente tem muito menos. Talvez hoje em dia, nos tempos modernos, a cultura está se misturando mais, Ocidente e Oriente, tem muita coisa mudando. Mas é uma coisa que até pouco tempo atrás no Oriente não tinha muito. Essa necessidade de ter que falar. Né? E a gente precisa ser acolhido, a gente precisa ser escutado muitas vezes. E a gente precisa fazer isso com a gente mesmo. Tem uma diferença entre escutar e entre julgar e projetar. São duas coisas diferentes. Uma coisa eu escuto, eu vou acolher. Outra coisa, eu começo a julgar o que está sendo dito, eu começo a levar a minha própria visão, eu começo a tentar projetar o que o outro deve e não deve fazer, o que é o que não é. Quando a gente acolhe, a gente escuta, uma das coisas que ajuda muito é a gente poder estar presente para o outro sem julgar o outro. Acolher com amor, com carinho, com afeto, sem entrar num nível de julgar. Eu te amo, eu desejo que você seja feliz, eu vou te acolher independentemente do que você me contar, do que fez, do que não fez, do que é, do que não é. Onde é que fica difícil? Isso é minha experiência pessoal. Eu, por exemplo, não tenho problema algum em escutar ninguém. A pessoa pode vir com problemas e quer falar por horas, eu não tenho problema em escutar. Onde, para mim, isso é um problema meu pessoal, mas eu acho que
dentro da metáfora que a gente está chegando, também ela funciona. Essa é a única razão que eu digo. Onde fica difícil para mim? Quando a pessoa ela quer falar, não porque ela quer resolver, mas porque ela quer culpar. Ou porque ela quer se vitimizar. Não sei se é claro isso. Ou seja, eu não venho te falar algo porque eu estou precisando ser acolhido. Eu venho falar algo porque eu quero culpar o outro. Eu venho falar algo porque eu estou buscando que você me dê razão. Eu venho falar algo porque, na verdade, eu quero é ter razão, eu quero é demonstrar isso. Isso, na verdade, muitas vezes, quando a gente não busca uma solução, tem vezes que a gente fala algo que a gente quer se vitimizar e a gente está pegado ao problema, a gente não quer sair daquilo. Porque se alguém vem conversar comigo, mas na verdade a pessoa não tem a vontade de resolver e ela não está querendo sair do problema, ela na verdade está apegada, está naquela posição, ela não está aberta a escutar nada, serve a pouco. Mas quando a gente tem uma abertura para ser acolhido e a gente quer a vontade de mudar, de resolver, de pacificar, aí a coisa funciona muito melhor. Então, da gente com a gente mesmo, quando se manifestam os nossos sentimentos, quando manifestam os nossos medos, as nossas tristezas, o que for que vem de dentro, é importante a gente não julgar, não entrar, não porque aquele era ou porque isso, não apontar o dedo. A gente se acolhe com carinho. Né? E, ao mesmo tempo, a gente não tem que se vitimizar. A gente não tem que culpar. Mas a gente precisa simplesmente, muitas vezes, deixar ser acolhido para que aquilo possa, de uma certa forma, é como se fosse uma tensão que ela de uma certa forma, ela acaba passando. E nesse momento é importante a gente também poder direcionar a nossa energia para algo que é positivo e virtuoso. É daí que vem as práticas que existem, a recitação de mantras, as práticas de meditação como a própria prática da autocura, no fato no qual a gente primeiro se acolhe e depois a gente se direciona para algo que é virtuoso, com uma boa autoestima de nós mesmos, porque no final a própria prática da autocura ela é baseada no quê? Em desenvolver uma boa autoestima, se a gente quiser usar essa forma de explicar. Porque a gente está falando das nossas próprias qualidades, do nosso próprio potencial a ser desenvolvido e nos reconhecer diante dele. Né? Mas se a gente se reconhece no potencial, mas a gente não conecta a isso, a gente se desconecta do nosso ser, é difícil fica uma coisa desconectada. A gente precisa se acolher e se direcionar. Né? De qualquer maneira, tudo isso para dizer que a gente tem uma oportunidade especial nesse momento. A gente tem um momento especial de poder se acolher, de poder se escutar. Não é sempre prazeroso, mas é importante e é valioso. A gente tem a oportunidade de poder acolher e escutar os outros, que também não é sempre prazeroso, mas é sempre valioso. A gente poder estar junto, a gente poder acolher, poder escutar, poder estar presente diante do outro. Né? E no final das contas é aquilo que que eu comecei hoje, que é o fato de a gente se colocar a serviço do outro, dos seres. E é lindo porque quando a gente de verdade se coloca a serviço, não é uma troca, é eu estou a serviço. Eu estou aqui para oferecer, para poder dar o melhor que eu puder. Eu não estou falando de abuso. Uma coisa é abuso, outra coisa é você poder ter a dignidade de oferecer. São duas coisas diferentes. Porque talvez quando eu falar que não é uma troca, talvez venha a ideia de abuso em algum lugar. Não é isso. O fato é, a verdade é tão lindo e é tão digno poder oferecer. Poder estar a serviço. Né? Eu aprendi muito disso com o próprio Lama Ganchen, que no final, o que o Rinpoche faz na vida dele? Ele está a serviço das pessoas, dos seres que ele encontra. Ponto. Né?
e com toda a dignidade. E a gente acaba tendo muitas vezes, eu não sei exatamente de onde vem isso, mas uma ideia que servir o outro quer dizer se colocar com inferioridade. Quando que, na verdade, se colocar a serviço é uma coisa que tem um valor muito grande. E tem uma beleza especial. Né? E, por um outro lado, egoisticamente falando, é melhor ser altruísta. Quanto mais a gente agir, colocando as nossas ações dentro de um objetivo que é baseado numa atitude de autogratificação, quanto mais frágil a nossa existência, a nossa felicidade se torna. Mais instável, mais frágil. Quanto mais a gente se coloca a serviço do todo, oferecendo o melhor que a gente tem, aceitando as condições na qual a gente vive. E como a gente disse ontem, onde o meu objetivo de vida é poder ser uma interdependência positiva no todo, dentro de onde eu me encontro. Não importa o que eu faço, fazer isso com dignidade, fazer o que eu faço cultivando valores saudáveis e sabendo que as pessoas com quem eu for interagir, eu vou fazer o melhor para ser uma interação positiva na vida delas. Isso muda muita coisa. Isso de verdade traz uma paz interna que é extremamente valiosa para cada um de nós. Porém, tudo isso não ocorre de uma forma passiva, mas sim de uma forma ativa. Requer ação, requer movimento. E esse movimento ele ocorre primeiro criando uma visão a médio e longo prazo. Gerando uma visão própria do que eu quero. E diante dessa visão a médio e longo prazo, aí a gente tem que adaptar as nossas ações do dia a dia para essa visão a médio e longo prazo. Eu já falei disso muitas vezes antes, e eu sei que não é tão óbvio assim. Eu sei que a gente vive numa sociedade, hoje em dia, numa época que a visão a médio e longo prazo a gente tem dificuldade de encontrar. Mas, entre outras coisas, a gente pode, pelo menos, gerar uma visão que aí eu quero ser uma pessoa equilibrada, calma, alegre. Eu quero ser uma pessoa que se relaciona com as outras pessoas baseando-se no respeito, na gratidão, na humildade. Eu quero ser uma pessoa que se baseia na verdade e não na mentira. Eu quero ser uma pessoa que não cultiva rancor. Eu quero poder morrer em paz quando for chegar o meu momento. Porque todos nós vamos morrer. Né? E morrer não é o problema. O problema é viver mal. Porque se morrer fosse o problema, existiria a solução. Mas não tem solução. Algum momento a gente vai morrer. Tudo bem. A gente protege a nossa vida da melhor maneira que a gente pode. Cada um de nós, e a gente deve fazer isso, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque a oportunidade que a gente tem nesse momento é extremamente preciosa. Por isso que o problema não é morrer, o problema é não utilizar bem aquilo que a gente tanto valoriza, que é a vida. Então, cuidar de cada momento da nossa vida, que é aquilo que a vida é feita. Cultivar dentro de uma visão mais ampla. No budismo, a gente dá nomes para isso. Desenvolver a bodhicitta, a renúncia, a correta visão da realidade, poder sair do ciclo do samsara. Isso são todas visões a longo prazo, que têm, por sua vez, suas visões a médio prazo, que trazem, por sua vez, uma conduta a curto prazo para chegar nessa visão a médio e longo prazo. É isso. Daí vem as 6 perfeições, praticar a generosidade, a moralidade, a paciência, o esforço. Por quê? É fácil praticar a generosidade? Não. É prazeroso? Não. Quando a gente tem avareza, não é legal
eu não quero dar, mas é melhor eu mudar essa mente, então vamos lá, vamos compartilhar. Não é prazeroso. É prazeroso manter os próprios compromissos quando dá vontade de quebrar eles? Não. É prazeroso não reagir com agressividade quando a vontade mesmo é de chutar o pau da barraca? Não. Por que se faz isso? Porque existe uma visão a médio e longo prazo. Porque eu quero ser uma pessoa que tenha paciência, que tenha equilíbrio, satisfação. Eu quero poder ser um ser que a minha própria presença possa ajudar a trazer paz para todos aqueles que estão à minha volta. Eu quero poder estar em paz comigo mesmo, em paz com aqueles que estão à minha volta. Eu quero poder viver e morrer em paz. E é por isso que eu vou cultivar a generosidade, a moralidade, a paciência, o esforço, a concentração, a sabedoria. Por isso que eu vou cultivar o amor, a gratidão, o respeito, a humildade. Porque isso é a minha prioridade, diante de qualquer situação onde eu me encontrar. Então, a gente precisa, diante disso, dar valor para uma visão mais a longo prazo e viver com a coerência. Isso é aquilo que eu acredito. E uma coisa assim, só rapidamente, que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu cheguei a ver certas coisas que me tocaram no mau sentido. A gente tem que tomar cuidado, certas vezes, de não permitir que a gente acabe tendo uma visão idealizada de uma vida de amor e uma conduta baseada na agressividade e na violência. Né? Não vou entrar agora em muitas palavras a mais sobre isso, mas eu acho que é muito importante que quando a gente tem uma visão idealizada, o importante é o amor, que bom, então vamos agir de acordo, né? Eu acho que isso é fundamental para cada um de nós. Porque o que fala alto não é as palavras, mas são as ações na nossa própria vida. O que determina a nossa vida e o que determina quem somos não é aquilo que a gente vai dizer e louvar, mas é a forma como a gente vai se comportar diante do outro, antes de mais nada. Né? E nesse momento especial que a gente vive, é muito importante a gente cultivar a união, o respeito, o carinho um ao outro. E não cultivar uma coisa de julgar e de aversão e de separação e de individualismo. A gente tem que ir na direção oposta disso. Isso é uma coisa que eu sei que não é fácil. Eu sei que a nossa tendência é, na verdade, querer proteger a nós mesmos e, de uma certa forma, a gente acaba gerando aversão por aqueles que são diferentes e pensam diferentes e têm outras visões. E está cada um aí tentando proteger a própria visão de mundo. Mas é importante, ao mesmo tempo, a gente poder, do nosso lado, se relacionar com o mundo e com as pessoas diante da visão que a gente acredita que é a melhor. Então, se a gente fala de amor, se a gente fala de respeito, se a gente fala de gratidão, é aí que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia, com qualquer pessoa que seja. Isso é importante, isso é de verdade importante. E nesses momentos onde tem muita tensão, existe uma certa tensão no ar, então é importante a gente não se deixar levar nela, a gente tem que se proteger especialmente nesses momentos. Se proteger para não se deixar reagir diante das situações, mas a gente precisa, ainda mais do que no dia a dia, agir com consciência. Porque quando começa a gerar muita tensão, ansiedade, medo em muitas pessoas, a gente vai, um acaba influenciando o outro e acaba virando uma onda de ansiedade, de medo, de reação, de agressividade, etc. Né? Então a gente precisa, na verdade, não se deixar levar por tudo isso, manter o nosso foco, manter o nosso centro. E para isso é importante também a gente usar os meios de
fazer mantras, meditar, usar o meio que a gente tem. Alguém tem quem pode usar também um pouco com a arte, pintura, dança, música, o que for. Mas é importante a gente, de verdade, manter o controle da gente mesmo. Em geral na vida e ainda mais nesse momento. E diante disso tudo, uma última coisa. Quando tem momentos ruins, o que a gente deve fazer é gerar causas boas. Então, quando a gente está num momento de dificuldade, onde tem coisas, né, de interferências, doenças, miséria, o que for, é importante a gente gerar energia positiva, porque o bem-estar, ele vem do quê? De ações virtuosas, de méritos, de karma positivo, de ações positivas. Então, é como se diz, tem um provérbio tibetano que diz Tsampa mena tormaton, que quer dizer, quando está acabando a tsampa em casa, que é a farinha de cevada, oferece a torma, que é a torma é como se fosse um bolo feito de farinha de cevada que se usa para fazer cerimônias e pujas, etc. Ou seja, quando está no momento de dificuldade, é aí sim que tem que gerar força positiva, tem que fazer coisas virtuosas. É nesse momento que a gente precisa de ter união para fazer coisas boas juntos, né? Isso me lembra, na ilha de Bali, teve, alguns anos atrás, um momento no qual teve um terremoto, um maremoto, em algum lugar por perto, e tinha um alarme que ia ter um grande tsunami na ilha. E o governo fez uma coisa incrível da ilha. Ele mandou a ilha parar inteira, fechar todas as atividades, mandou fechar todas as lojas, todos os escritórios e tudo, por 3 dias, que era o tempo que ia ter, e ele fez a ordem que todas as pessoas limpassem o próprio altar, trocassem as oferendas e fizessem orações. Que cada um na sua religião, cada um da sua maneira, todo mundo tinha que se reunir para fazer preces juntos da mesma maneira. E estava a ilha inteira, durante 3 dias, parou tudo para as pessoas estarem rezando e gerando essa força junto. No final, o tsunami chegou bem fraquinho e não fez nenhum grande mal a ninguém. Nesse momento não é o momento da gente se reunir para rezar juntos, mas é o momento da gente gerar energia positiva, fazer coisas que são boas, cada um dentro do próprio conhecimento, cada um dentro da própria cultura, da própria religião, mas a gente poder fazer coisas que são positivas, que são virtuosas, que gerem alegria, que gerem bem-estar, que gerem coisas boas. E não passar o dia inteiro olhando as notícias e nas redes sociais falando daquilo que todo mundo já sabe. Porque é engraçado hoje em dia, né? Todo mundo vê as mesmas notícias, depois ficam falando entre si das notícias que todo mundo já viu. Então, vamos colocar energia em coisas boas, em coisas virtuosas. A gente tem que usar a própria criatividade para gerar coisas que são positivas, gerar coisas que são legais. O que a gente pode compartilhar com as outras pessoas? O que a gente pode fazer que gera uma energia boa? Isso é extremamente importante nesse momento. Em geral na vida, mas nesse momento ainda mais. Ok? Então, tem várias coisas que a gente precisa gerar energia positiva. Isso é uma das melhores formas que a gente tem para poder superar todo esse momento no qual a gente está vivendo também. Fora fazer as coisas práticas necessárias para respeitar, digamos, de uma certa forma o vírus impõe respeito. Ele diz, eu sou assim, ou você segue as minhas regras, ou eu não vou deixar de seguir as minhas, né? Então, de uma certa forma, ele impõe um certo respeito e a gente tem que abaixar a cabeça e seguir. Então, manter distância, fazer tudo o que for necessário para poder respeitar esse momento. Mas não vamos ficar fechados em casa, olhando o mesmo noticiário 25 vezes
e repetindo as mesmas coisas e entrando no medo e dizendo quem tem razão, que esse está certo, que o outro está errado, que isso, que aquilo. Vamos colocar energia naquilo que é positivo, para nós e para os outros, para o conjunto no qual a gente vive. Cada um dentro das próprias possibilidades. Ok? Então concluímos hoje com isso. Vamos fazer as nossas dedicações finais. Nesse momento, Lama Ganchen pediu também que a gente possa estar dedicando parte do nosso tempo para fazer a acumulação de energia de longa vida. Então, isso com a recitação dos mantras de longa vida. Ok? Então, que a gente possa estar recitando o mantra de Tara Branca, o mantra de Amitayus, o mantra de Ushnisha Vijaya. A gente está colocando à disposição na internet também os mantras para que todos possam estar seguindo. Hoje de manhã eu fiz a prática também, então quem quiser seguir com o vídeo que teve de hoje de manhã, tem aí toda a parte da recitação, etc. Né? E a gente vai ter outras oportunidades de poder recitar juntos também, mas colocar ênfase nisso. Ok? Jetsun lame kutse raptenchi namkar tinle chokchur gepadang losan tempe dreme sasumki drove munsel taktu ne gyurchi Nimo dele tsendele, nime kuyan delekşin. Ninsen taktu delekpe, koncho sumke jingilop, koncho sumke ngodrub tsol, koncho sumke trashishon. Simche neba chi neba nyurdu nele targyurchi drove neni malyopa takdu chunga mebrasho mena tudan denpa dan sanga dejo druba ye kandro simbo la sopa ninche semdan dengyurachi chona kuna lyodan semdunga neba chi neba teda dage sonamgi tega gyatso topa arasho. Qualquer ser doente que exista, possa esse rapidamente curar-se da sua doença. Possam todos os seres viverem sempre livres de qualquer doença. Possam as medicinas e os tratamentos serem eficazes. Possam as preces e os mantras de cura serem eficazes. Possam os seres que geram doenças, como vírus e bactérias, terem compaixão daqueles que estão doentes. Em todas as direções, qualquer corpo ou mente, doente ou sofrente, ou em sofrimento que existir, possa esse rapidamente, através do poder de meus méritos, atingir um oceano de felicidade e bem-estar. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Muito obrigado a todos.